Graça e paz, amada igreja. Como é bom, né? Estar na presença de Deus. Como é bom estar em comunhão com os irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês, aqueles que estão online. Nós estamos numa série, Viver Sabedoria É, e ela está se estendendo e a gente está aprendendo muito. E nessa noite, o tema da série, já vai projetar aqui, é Falando com Deus. O tema que o Senhor colocou em nosso coração, para mim, para você, para aquele que está ouvindo nessa noite. Falar com Deus é viver em sabedoria. E nós precisamos desse diálogo constante com o nosso Senhor. Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. No domingo passado, a Taloana trouxe uma palavra aqui tremenda para nós, encorajados por Deus. E eu lembrei muito da plaquinha do carro, lute, lute, não pare de lutar. Nós temos batalhas, mas nós sabemos quem vence por nós. Mas para a gente receber essa coragem, esse encorajamento de Deus, precisa de algo. Precisa a gente falar com Ele. Precisa a gente escutar Ele. A placa falou, lute. Deus estava falando. Os ouvidos precisam estar sensíveis para ouvir aquilo que Deus está falando com cada um, de uma forma individual. E algo que já foi falado aqui do início do culto, passando pela abertura, louvores, clamor e oferta, sobre a confiança. Eu preciso falar com Deus, escutar Deus, mas sobretudo eu preciso confiar na palavra que foi liberada do divino, do eterno para a minha vida. Diga isso para Ele nessa noite, Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. No culto dos lares nós tivemos um culto maravilhoso, sempre é, viu gente? Não percam, mas em especial nessa quarta-feira, porque foi um culto de ação de graças, e a Alexandra e o Roger, dá um sinalzinho para quem não conhece vocês, eles falaram sobre a gratidão. A gratidão deve ser diária no nosso coração, e a gente tem que aprender a fluir nessas orações de gratidão, não é só pedir, mas é agradecer. E nessa noite eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, num texto que vai ficar gravado no nosso coração. Se puder projetar na Almeida, na ARC, se puder, tá? 1 Tessalonicenses, abre o contrário que é mais fácil, nós vamos numa carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 17, um texto longo demais, vocês já estão lendo aqui? Está projetado ou não? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,17, cuidado que vocês vão cansar de ler, hein? Olha aí o texto dessa noite. Se você tem um marca-texto aí, grifa. Orai sem cessar. Olha que texto longo. Ele é longo e profundo. Ele é longo e profundo. Você está vendo ali só 3 palavrinhas. Mas o que Deus quer falar no seu espírito nessa noite, no meu espírito, a partir desse texto. Diga, Senhor, eu estou sensível para receber aquilo que o Senhor quer falar comigo. E me ensina a falar contigo. Me ensina a chegar em tua presença, a te ouvir e falar ao teu coração aquilo que está ardendo no meu. Eu peço a tua presença sobre esse texto nessa noite. E que eu, Pai, responda de acordo com a tua palavra, no nome de Jesus. Na NVI vai dizer assim, ó, orem continuamente. Tem versões que vão dizer assim, orem sempre. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo para esses cristãos de Tessalônica, da igreja de Tessalônica? Um homem cheio de oração do Espírito, um homem cheio de Deus, o apóstolo Paulo, ele estava enfatizando algo muito importante. Abre bem os ouvidos, mas abre mais o coração para você receber nessa noite. Ele estava falando sobre a importância da oração na vida de quem quer ter sabedoria. Ele estava falando sobre aquecer o altar da oração sempre. Não é só de vez em quando eu estou em campanha, quando eu estou em crise. Não, é sempre, em todas as ocasiões. Ele diz na palavra para nós nessa noite, orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é isso, pastor? Orar sem cessar? Eu tenho trabalho para fazer, eu tenho estudo para entregar os meus trabalhos, eu tenho coisas para resolver, filho para cuidar.
Como que eu vou ficar orando sem cessar? O apóstolo Paulo estava falando para nós que é a prática de oração no Espírito, meus queridos. Não é passar o dia inteiro trancado no quarto e esquecer que você tem família, que você tem compromissos e responsabilidades, apesar de que se você tiver esse tempo, é maravilhoso essa vida de oração, mas nós sabemos que nós temos as nossas coisas no dia a dia para resolver, e o que ele está falando aqui é da gente nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito, com essa oração no Espírito, com essa oração no nosso interior. Essa oração que flui de uma comunhão, não só aqui no ajuntamento da igreja, nessas 2 horinhas, não, mas de uma comunhão que a gente tem com Ele, com Deus Pai Todo-Poderoso, durante o dia todo. Mesmo trabalhando, e aqueles que trabalham o dia todo e que ainda estendem para a faculdade durante a noite, ou aquele que passa por uma reunião difícil durante o dia, é orar sem cessar, orar aqui dentro, no Espírito, em conexão. Eu trabalho muito perto da minha casa. A escola que eu trabalho não dá nem 8 minutos caminhando. E quando eu vou a pé, porque às vezes o pastor me leva, porque a gente tem uma logística, leva a Lorena e volta, então ele me deixa na escola. Mas os dias que eu vou caminhando, tem uma viela em que eu passo e corta mais ou menos 3 ruas até chegar na escola. O que Deus me ministra naquela viela, eu vou falando com o Espírito Santo, eu estou na oração do Espírito e com o Espírito. Eu estou orando sem cessar, falando com Deus e Ele comigo, eu pedindo a bênção sobre as crianças, a bênção sobre a minha vida, a bênção sobre os membros da igreja, a bênção sobre a minha família, pedindo ao Senhor, falando com Ele. E falar com Deus também você pode, no seu esporte, você que gosta de uma caminhada, de uma pedalada, de um futebol, de um Muay Thai, dá para orar sem cessar, mesmo no seu esporte. O que Deus está falando para nós nessa noite é de uma prática de oração constante. Dá para falar na cozinha, enquanto faz almoço, enquanto faz o seu jantar, dá para falar numa fila de lotérica, ao invés de ficar reclamando, murmurando, né, gente? Reclamando e murmurando, a gente pode estar orando sem cessar nesse momento. Num médico, numa consulta médica, o médico atrasou. Meu Deus, a gente paga esse plano de saúde e esse médico não atende. Use esse tempo, Deus está permitindo esse tempo para você, que não pode ficar 3, 4 horas de oração no quarto, para você falar com Ele. Orai sem cessar. Antes de dormir, fala com teu Deus. Quando se levantar, o pastor já ensinou aqui, primeiro bom dia para quem que é? Bom dia, Espírito Santo. Fala no teu banho, aquela água caindo, você vai glorificando. Deus, obrigada, porque eu não preciso que ninguém me dê banho. Eu não preciso tomar um banho numa cama de hospital, eu estou aqui. Eu posso tomar meu banho saudavelmente. Obrigada, Senhor, por essa água encanada, por ter esse chuveiro, por ter essa água na temperatura que eu gosto. Obrigada, Senhor, eu te louvo. E lá no banho começa a fluir em outras orações também. O Senhor está chamando a gente a essa consciência de oração nessa noite. Falando com Deus no Uber. Teve um dia que eu peguei um Uber com as meninas que eu falei triplicado com Deus. Mas pensa numa pessoa que estava orando, segurando e orando. Senhor, Senhor, faz chegar logo. Acalma esse moço. Por favor, meu Deus, tranquiliza ele, porque, olha, corria. Entrou naquela 10 de dezembro que ele nem olhou. Eu sempre olho naquela descidinha da JK, paro, dou uma olhada para trás, vejo se não vem carro, porque uma amiga nossa sofreu um acidente gravíssimo ali. E aquele dia o Uber entrou com tudo quase voando. Eu olhei para Isabela, Lorena, meu Deus do céu. E a oração ali, ó, fervorosa, intensa. Graças a Deus nós chegamos bem. Louvado seja Deus. Dá para orar no Uber. Dá para orar no ônibus enquanto você está em pé, quando está muito lotado, enquanto você está sentado, enquanto você está no ponto de ônibus, na estrada, para quem pega estrada aqui na igreja. Tem tantos lugares para a gente orar sem cessar. E olha, gente, eu não tenho motivo. Nós temos motivos de sobra para entrar em oração e falar com o nosso Deus. Falar com Deus constantemente. Mas não só quando eu passei por essa situação do Uber, quando eu estou em desespero, aflita, não. Em crise, é orar sem cessar, em todo tempo, até quando tudo está correndo bem. Essa prática de oração, essa prática poderosa que Deus está falando aqui para nós nessa noite, é para quem quer se santificar. Você sabia que o momento que a gente está mais santo na face da terra
é quando a gente está falando com Deus. Por isso que a oração sem cessar, quando você está falando todo o tempo, você está se santificando. Você está o tempo todo conectado com Deus. E vida de oração é oração na vida. Gravaram? Vida de oração é oração na vida. Você vai ver as respostas de Deus na sua vida. E aquela comunicação que você vai enchendo a tua alma, vai enchendo a tua mente da presença de Deus. E como é bom a gente ser cheio da presença de Deus. É você passar o dia inteiro se nutrindo, se alimentando. De quê? Da graça do Senhor. Da comunhão com o Pai. Você não está falando assuntos fúteis, você não está falando de coisa que não edifica, você está falando com o Pai, e a presença dEle vai te enchendo o dia todo, e você vai passando o dia, e aquilo vai te dando uma glória, uma paz tão grande, mesmo no meio dos problemas. Tem um frentista, até marquei para falar para vocês, para não esquecer das coisas que o Espírito Santo me trouxe. Tem um frentista que sempre abastece o carro da gente, ali perto de casa, no posto, e é uma pessoa tão cheia da presença, que você chega, ele está cantando louvores, e ele atende a gente assim, e ele abençoa o dia da gente, e ele ministra a outros enquanto a gente vai pagar. Quem mora lá no piso sabe quem é. E ele edifica a vida das pessoas. O que esse homem está fazendo? Ele está cantando louvor, ele está orando, ele está abençoando os clientes, não sai ninguém do abastecimento que ele faz no carro, sem ele dizer, Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe o seu dia. Ele está orando sem cessar. Ele está em conexão com o céu. E o que Deus está falando para nós é o que a gente precisa. Manter essa conexão com o céu. Ah, eu não tenho tempo. Mas, gente, eu estou falando de situações em que Deus está te dando tempo. No meio daquilo que você está fazendo. Embora eu já disse nessa noite que se você parar e tirar 2, 3 horas de oração, é maravilhoso. Mas se você não pode, não consegue, exerça essa prática. Exerça essa prática de manter essa conexão com Deus o tempo todo, com o céu, pensar nas coisas do céu, e o Espírito sendo cheio de Deus. Quem quer aqui ser cheio de Deus? Então, gente, vamos exercer. E para ser cheio de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou adorar. Adoração. Pode ser cantando, pode ser salmodiando, pode ser falando palavras de amor, palavras de louvor. Adora. Adora a Deus onde você está. Pedindo pelos enfermos. Senhor, abençoa aquela pessoa que está doente, aquele irmão. Eu ouvi falar de uma pessoa na intercessão. Pega esse nome e começa a orar. A gente clama por tantas pessoas aqui. Orando pelos hospitais, pelas pessoas que trabalham nos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos zeladores, pelos atendentes, pelos pacientes, pela família que fica ali em desespero. Gente, tem tantos motivos para a gente orar. Recitando textos bíblicos, não desperdiça seu tempo, não. Recita texto bíblico. Lembra do Salmo, Julinho hoje abriu com o Salmo 16. Tenta gravar algo da palavra para ficar no seu coração para você recitar. A pastora falou sobre orar sem cessar. Traz isso para a tua consciência, para a tua mente, nos momentos que você tem no seu dia a dia. Lembrando da palavra que foi pregada. Olha, eu fui no culto dos lares, falou sobre gratidão, agradecer a Deus por tudo. Aquilo ficou no meu coração. Volta aquela palavra, deixa a palavra crescer dentro de você, abençoando pessoas, ao invés de maldizer. Abençoa o andarilho. Senhor, abençoa essa vida, liberta. Senhor, abençoa essa mulher. A mulher está brigando com o filho, está puxando a orelha do filho. Vai lá, abençoa, Senhor, dá paz para ela, dá equilíbrio para essa pessoa. Gente, nós temos motivos para orar, agradecendo a Deus. Quando você está em algum lugar, que você vê aquele pássaro cantando, ou o pássaro voando perto de você, agradecer pelas árvores. Está começando a florir a nossa cidade. Hoje eu já estava vendo ipê branco. Louva a Deus, começa a agradecer. Flores. No jardim da minha sogra, Dona Glória, eu já falei desse jardim para vocês aqui. É uma coisa maravilhosa, ela tem umas mãos abençoadas. Todas as flores que a gente ganha não murcha, porque ela replanta no jardim dela, fica a coisa mais linda. Será que dá para projetar as fotos para a gente adorar a Deus um pouco, olhando para essas flores tão lindas? Vamos ver se dá para passar aqui. Eu tirei algumas fotos, a Isabela também tirou. É oração sem cessar, quando você vê uma planta linda e você começa a contemplar. É do jardim dela. Pode passar bem rapidinho. Olha essa, coisa maravilhosa. Essa aqui, replantada,
essa linda. Consegue ver Deus nisso? Quando você vê uma planta, você como adorador, a minha vida de adoração, a gente tem que enxergar Deus aqui, glorificar Deus, como o Senhor cria as coisas, como o Senhor faz cores lindas. Que cor é essa que a ciência não consegue fazer? Que planta é essa que a ciência não consegue desenvolver, por mais que tente? Isso é contemplação, também ficar em silêncio, contemplando o verde, contemplando Deus na natureza. Quietude também é uma forma de orar sem cessar, gente. Orações de quietude. Tenta fazer essas orações para você ver como te edifica, como deixa você melhor. Ficar quietinho, só ali na conexão. Deus sabe o que está passando no teu coração antes mesmo que a palavra chegue à boca. A palavra diz isso para nós. Abra o seu guarda-roupa orando. Abra a sua geladeira orando. Abra a sua casa orando, porque você vai descobrir uma coisa tremenda. Você vai descobrir que você comprou tanta coisa que está naquele guarda-roupa, naquela geladeira e na sua casa, que na verdade, essas coisas nem são para você. Você comprou, não está nem usando, e você sabe para quem dá. Você sabe quem você tem que abençoar. Tem muitas coisas no seu guarda-roupa, porque tem no meu também. Deus falou muito comigo sobre isso. Abençoe. Abra a sua geladeira, veja lá. Coisa que você não come vai para o lixo. Deixa estragar. Com tanta gente passando fome, abra o teu guarda-roupa orando, abra a tua sapateira, mulheres, abra a tua sapateira. Meu pai dizia assim para mim: Adriana do céu, você é uma centopeia, o que você é? Porque, pelo amor de Deus, nunca vi comprar tanto sapato. Ele falava isso para mim, e é verdade, e muitas coisas a gente não usa, e você comprou, e você tem que abençoar outras pessoas, porque aquilo vai rasgar, vai apodrecer. E tem gente aí retendo. Orai sem cessar. Ora sem cessar para ver se essas coisas vão continuar dentro do teu guarda-roupa. Ora sem cessar para você ver se vai continuar da mesma forma. Quero dar um testemunho rapidinho. Uma vez eu queria muito um perfume, já contei aqui, eu acho. Mas tem gente que precisa ouvir isso nessa noite. Comprei o perfume toda feliz e estou lá levando meu perfume, subindo pela viela, né? A viela da oração. Quando o Espírito Santo diz para mim assim: esse perfume não é seu. Eu disse: como assim? Eu nem paguei? Eu vou pagar isso aqui. Não, eu comprei para mim, vai ficar para mim. Comecei a entrar numa Espírito Santo. E cheguei em casa, teimosa, desobediente. Fui lá, abri o pacote, tirei o plástico. Não era meu, não deveria ter feito isso. Quando eu fui orar, tirei um período de oração à tarde, a hora que eu baixei a cabeça, o Espírito Santo falou assim: pois agora você vai dar o presente desse jeito e você vai contar da tua desobediência. E mostrou a pessoa. Esse presente era para essa pessoa, esse perfume era para essa pessoa, você não comprou para você. E eu peguei o perfume, gente, tão envergonhada, sem o plástico, que eu tirei, coloquei de volta na sacolinha, fui até a pessoa, olha... Cheguei na pessoa e falei: olha, eu comprei um perfume, mas esse perfume não é para mim. Ó, você pode ver que está até sem uso, tá? Eu tirei o plástico porque eu fui desobediente. Na hora que eu comprei, o Espírito Santo falou que não era meu e eu desobedeci. Eu achei que era coisa da minha cabeça. E ele mandou entregar para você. Quando a pessoa abriu o perfume, ela chorou, falou assim: ó, eu estava orando por esse perfume. Louvado seja Deus, né? Quer saber do restante da bênção? Nas 2 semanas seguintes, 5 pessoas me procuraram. Jenny Vivian sabe disso. Ela testemunhou. E me ofereceram: pode escolher o perfume que você quer. Estou te presenteando. Estou ofertando na tua vida. Escolhe o perfume. Escolhe o perfume. Escolhe o perfume. Orai sem cessar. Vai orando sem cessar para você ver. Teve um dia também que eu e o pastor recebemos uma oferta de carne, uma coisa que nunca aconteceu com a gente. Oferta de carne. Chegou bastante carne mesmo, carne de todo tipo. A irmã mandou, falou: não, Deus mandou, estou abençoando. E aquilo não acabava mais, né, pastor? Nós olhando aquela mesa cheia de carne, falei: gente, que bênção, que maravilha, Deus, né, maravilhoso. A caminhonetinha parou lá para deixar a carne. Deus do maná, maná diário.
Aí, o que aconteceu? Quando eu estava guardando tudo, falei, nossa, isso aqui vai dar por 6 meses, congela. Deus falou comigo no profundo. Eu orando, agradecendo. Essa carne não é só sua. Você vai dividir com 4 pessoas. E Deus foi mostrando exatamente as pessoas que eram para a gente. Tinha uma que eu nem queria abençoar. E Deus fez eu dar. Verdade. Então, gente, orar sem cessar, você vai ter também alguns problemas que você não pode desobedecer. É manter uma vida cheia de diálogo com Deus. Mas não em desobediência, como eu fiz, porque depois passa vergonha. E tratar muitos assuntos com Ele. Muitos assuntos para tratar com Deus. Eu tenho, você tem. É a oração no Espírito, preste atenção. A oração aqui dentro, que está te movendo para orar sem cessar. Que vai te fazer muito bem. É a oração no Espírito. Quando é você e Deus, você não precisa de plateia, você não precisa ver gente orando, vendo você orar, o quão eloquente você é, o quanto palavras lindas você usa para orar. Não é isso. Mas é aquela oração no Espírito, que vai te trazer uma paz. Você vai ficar cheio da presença. Olha o que Deus está falando para você nessa noite, está falando para mim. Eu fui tão abençoada com essa palavra. Quantos benefícios nós recebemos com a oração? Existe agora, não a neurociência, porque a neurociência já tem, agora está tendo a neuroteologia, que é a ciência da neurologia com a teologia, em que o cérebro, vocês vão ver coisas por aí sobre isso, falando da importância da oração no nosso cérebro, dos benefícios que nós temos. Enquanto a gente está orando, olha bem, muitas coisas acontecem aqui dentro do nosso cérebro. Nós temos uma parte chamada lobo frontal, que é essa parte aqui, ó, da frente, essa parte do encaixe da frente, que é a área pensante, que é a área da concentração. E a própria neuroteologia está dizendo que a oração traz um benefício muito grande para essa área de desenvolvimento. Em que sentido? Quando você ora antes de ler a palavra, a oração ampliou a sua parte pensante, de concentração. Trouxe algo muito bom, liberou hormônios. Hormônios da alegria, hormônios do amor. E quando você vai ler a palavra, você lê com mais entendimento. Porque o Espírito Santo já está trabalhando ali, ó, no teu interior. Gente, está tudo ligado, conectado. Então, vai ter só benefício se você orar. A oração, ela te organiza por dentro. E quando a oração organiza a gente por dentro, a gente consegue organizar o que está desorganizado do lado de fora. A oração vai trazer discernimento para a gente saber, isso convém, isso não convém, essa música é boa de ouvir, essa música não é boa de ouvir, esse lugar é para eu ir, esse lugar não é para eu ir, essa pessoa não é para eu estar, e assim por diante. A oração vai trazer livramentos. A oração vai trazer livramentos. Vai trazer decisões corretas, decisões certas. Vai trazer paz. Vai trazer equilíbrio. E vocês sabiam que a oração, é comprovado cientificamente que a oração, ela traz mais descanso para a gente do que o sono. Olha que coisa maravilhosa. Então, por que Deus deixou para nós, para o apóstolo Paulo ensinar isso, gente? Para que a gente desfrutasse. Orai sem cessar. Vocês só vão ser abençoados. A igreja primitiva era uma igreja que vivia de joelhos, vivia na oração. O livro de Atos, até o Julinho mencionou aqui hoje, ele cita que haviam grandes reuniões de oração e as respostas chegavam, gente, as respostas vinham. Os homens mais usados da Bíblia, eles tinham um diálogo com Deus constante. Eles não ficavam sem falar com Deus, homens usados. Se você quer ser usado por Deus, começa a falar com Ele. Fala, Senhor, me dirige, me ministra, mostra aqui o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. No Jardim do Éden, onde tudo começou, onde aquele casal abençoado estava ali, tranquilos. Deus, a palavra diz em Gênesis, que Ele vinha todos os dias, na viração do dia, para conversar com Adão, para falar com Adão, para ter um diálogo. Era uma comunicação direta. Pensa que glória, que maravilha. Mas essa comunicação, ela foi rompida pela desobediência.
Quando a desobediência entrou, essa comunicação acabou. Mas aí veio Jesus, a notícia maravilhosa, o Filho veio. O Filho veio para fazer a ponte de ligação, para ligar a nossa boca com o ouvido de Deus, a boca de Deus com o nosso ouvido. Jesus veio para isso. Ele resgatou a nossa comunicação que havia sido perdida lá atrás. E por que usamos tão pouco esse diálogo com Deus? Se Ele já ligou tudo, que é só falar com Ele. Nós estamos a exatamente uma distância de ai, Senhor. Uma distância de um ai. Deus já conhece os ais do meu coração e do teu. Ele não está longe, não. O ouvido dele não está fechado, que não pode ouvir. Pelo contrário, a palavra diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele ouve tudo que você diz, o que eu digo. Louvado seja Deus. Abraão ouvia, José ouvia, Ana ouvia, Jonas ouviu lá dentro da barriga do peixe, no escuro. Mas teve que ouvir Deus, porque ele orou. Ele orou lá dentro para sair de lá. Deus fez ele sair. Os profetas, os juízes, Neemias, Jesus e todos os seus discípulos falavam com Deus. Nós somos os discípulos hoje. Nós somos discípulos de Jesus. Eles usavam a arte de falar com Deus em todo o tempo. Não faziam nada se Deus não ministrasse. Profetas iam lá encarar reis. Podia até perder a cabeça, mas eles iam lá e davam de dedo. Falavam, o Senhor mandou te dizer. E falava o que era para ser consertado na nação. E falavam porque conversavam com Deus. Dialogavam com Deus. Eram homens que nunca faziam nada sem falar com Deus. E quantos de nós primeiro fazemos para depois falar, ah, Senhor, não deu certo. Ele está querendo que a gente fale antes. E a sabedoria de vida, meus irmãos, minhas irmãs, está em falar com Deus sem cessar. Sem cessar. É falar com Deus antes de pegar o dedinho, ó, e desabafar nas redes sociais. Tem gente que gosta de falar em rede social, falar dos outros, falar mal dos outros, brigar com os outros. Fala com Deus antes, ora sem cessar, para ver se Deus vai permitir que você coloque o dedo lá para ofender alguém. Não vai. O meu Deus não faz isso. Ele vai botar você no lugar e eu no meu lugar. Se aguenta tuas pontas aí, vem chorar aqui nos meus pés, mas não vai chorar em rede social, não. Vai passar vergonha, ficar se expondo. Deus está falando nessa noite. Falar com Deus antes de tomar as decisões. Seja a decisão mais simples que seja. A nossa vida, ela é dirigida por Deus. Deus enviou o Filho dele, um Cordeiro sem pecado, o Cordeiro Santo. Não para a gente ficar fazendo um monte de coisas erradas, mas para a gente andar alinhado com o plano de Deus, com a vontade de Deus. E a oração sempre foi e sempre será a arma mais poderosa que eu e você tem numa batalha. Nós temos essa arma de guerra. Ore ao Senhor quando as batalhas estiverem intensas também. E você vai ver Deus fazendo você vencer essa batalha. O gigante vindo ao chão. Vocês acham que o que derrubou Golias foi só a pedra? Uma pedrinha desse tamanho? Ou a força da oração de Davi? Antes de girar aquela pedra, aquela funda que ele era bom naquilo. Ele disse o quê? Você vem contra mim com espadas, escudos e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O que derrubou o gigante foi a oração. Foi a oração, a pedra foi cheia do poder de Deus. E é assim que a gente tem que levar a nossa vida. Nós guardamos tudo que fere as pessoas. Guarda as unhas, guarda os dentes, guarda a língua. Guarda. E deixa Deus lutar as nossas guerras. Deixa Deus mostrar para nós que as nossas guerras são vencidas no orar sem cessar. É orando sem cessar. E aí você tem que aprender, e eu também tenho que aprender, que a oração, ela tem necessidade. Necessidade de oração, e oração é necessária. As duas coisas. Por que eu tenho necessidade de orar? Por que a oração é necessária? Primeiro, por causa da tentação, que está o tempo todo aí, ó,
querendo desestabilizar casamentos, jovens, família, tirar a pessoa do lugar que ela está, principalmente quem está em Deus, tá? Quem está em Deus. São esses que a tentação vem e quer pegar. Essa malignidade está aí cercando, então ora para você ver se ele alcança você. Não alcança. Por causa do inimigo. O inimigo está sempre lutando contra o povo de Deus. Mas a palavra diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Para mantermos a comunhão com Deus, a gente ora para isso. A gente ora também para possibilitar a operação de milagres e respostas no meio do corpo de Cristo. A gente tem que orar. Em Pentecostes aconteceu por quê? Porque eles estavam sentados, reunidos em oração. E quando a oração devia estar aquele fervor, o que aconteceu? Um som de um vento entrou e fez toda a diferença ali. Oração. Atos 2 está escrito isso. A oração é a mola propulsora para a gente ver sinais, prodígios, maravilhas e milagres. A igreja hoje não vê mais essas coisas porque ora pouco. Nós oramos pouco. Nós temos que orar muito mais, ter essa conexão diária com Deus, e a gente vai ver sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Efésios 6:18, se puder projetar, por favor. Orem no Espírito, a palavra diz, em todas as ocasiões. Olha, é a oração que Deus está ensinando para nós nessa noite. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Por quê? Porque onde que é a investida de Satanás? Nos santos. Satanás quer destruir pastor, Satanás quer destruir intercessor, Satanás quer acabar com a casa do ministro de louvor. Satanás, ele quer fazer isso. Mas se a nossa vida estiver blindada com orar sem cessar, ele veio por um caminho, mas a palavra diz que por 7, ele vai fugir. Aí nós temos dificuldades na oração, a gente precisa saber disso, que a gente tem dificuldade. Quais são? Falta de perseverança, a gente fica contando pelo nosso relógio, mas Deus tem um relógio dele diferente do nosso aqui. Nosso relógio não é como o de Deus. Então vamos perseverar nas nossas orações. Falta de fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Um coração incrédulo não vai ver milagres. Como que Deus vai operar se não tem fé para ver? Pecado encoberto atrapalha as nossas orações, sim. A falta de perdão bloqueou, não passa. E outros pecados encobertos. Se não confessou, vai ser um impedimento para a sua oração, para a minha oração. O Espírito Santo fala para a gente quando a gente está errado. Ele fala, poxa, você errou ali, peça perdão, volte lá, se conserte. Projeta, por favor, 2 Crônicas 7:14, todo mundo conhece esse texto aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o que Deus vai fazer? Vai ouvir, vai perdoar e curar a terra. Mas antes tem algo para a gente fazer. Se humilhar e orar, buscar a minha face, ver a glória de Deus. E algo principal, se afastar dos seus maus caminhos. 1 João 1:9, quem está projetando? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O poder da oração. Ai, que oração poderosa. Isso é um engano no meio do povo de Deus, hein? Isso é engano. Poderosa não é a oração. Poderoso é quem ouve e responde à oração. E hoje muita gente tem trocado. Tem achado que profeta é poderoso, que pastor é poderoso, que intercessor é poderoso. Não, gente. Põe uma coisa na cabeça. Nós somos meros mortais, dependentes da bênção e do poder de Deus sobre a nossa vida. Então Deus está falando aqui. O poder da oração, ele vem na nossa vida espiritual? Vem.
Traz crescimento? Perfeito, traz crescimento, amadurecimento. Na vida física, enfermidades poderão ser curadas, se Deus quiser, e Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua. A nossa oração vai mudar porque Deus não curou? Não, a oração tem que ser a mesma. Na vida material, tudo nosso é guardado pelas bênçãos celestiais do Senhor. Ele que nos dá tudo é dele, tudo volta para Ele. Então, na vida material, se a gente orar, tudo vai ser guardado pelo Senhor. A nós, homens mortais, pastores, profetas, quem tem dom de revelação, os gurus que tem por aí, gente, presta atenção, tem muita gente procurando guru nas igrejas, por isso que não firma em lugar nenhum. Para nós mortais, a gente, está escrito na palavra, nós mortais, homens aqui, dependentes de Deus, para a gente tem que clamar. Homens clamam. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas. É o homem que vai mostrar e que vai responder? Não. A gente clama. E Deus move. Deus responde, se Ele quiser, se Ele achar que aquilo que a gente está pedindo está alinhado com a vontade dEle, com o plano dEle, e se vai ser bênção para a nossa vida. E se a gente como pai dissesse sim para tudo, né? É isso que eu vou falar agora. A resposta da oração vai ter positivo, vai ter negativo, vai sim. Paulo teve o espinho da carne tirado? Não. O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Mas teve muita resposta positiva? Claro, gente, a Bíblia é cheia. Mas também vai ter nãos de Deus. E vai ter o espere. Ana chorava pelo filho. Deus deu o filho no tempo dele. No tempo em que Samuel nasceria e que daria certo dele ser o juiz de Israel e profeta. Não é no nosso tempo. Como fazer a oração? Eu tenho uma curiosidade nisso. Será que eu tenho que ajoelhar? Será que eu tenho que... Gente, você pode fazer oração de joelhos, você pode fazer sentado, como vocês estão. Vocês podem fazer em pé, vocês podem fazer deitado, quando faltar forças. Você pode fazer a oração da maneira que você quiser, porque Deus não está preocupado com a minha posição e com a sua posição, não. Deus está preocupado se o nosso coração está de joelhos na presença dEle. Se o nosso coração está inclinado. Se oração de joelhos fosse só essa que valesse, eu te pergunto como uma pessoa sem as pernas, a oração dela chegaria ao céu. Então, Deus não está preocupado com a nossa posição. Deus está preocupado da forma como a gente honra o Senhor. Ele está na minha presença agora. Por quê? Porque Ele me ama? O coração dele está inclinado? O coração está prostrado na minha presença? Prostra o coração. Onde que eu posso fazer oração? É no templo? É em Jerusalém? É no monte não sei o quê? É subindo lá 7 montanhas porque eu vou ver a glória? Gente, se o coração não estiver na oração, nada disso. Você pode fazer as tuas orações na igreja, na comunhão, como a gente vai fazer hoje. Na sua casa, com a sua família, no secreto, como nós cantamos aqui, no secreto, com a sua família. Você pode fazer em qualquer lugar. Pode projetar 1 Timóteo 2,8, por favor. Em qualquer lugar. Então, se vocês ouvirem pregação dizendo para você que você tem que fazer oração só ali ou só aqui, a Bíblia não diz isso. A oração é em qualquer lugar, porque Deus lida com o coração. Olha o que está escrito. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Porque não é o lugar, é o coração. Não adianta estar só na igreja, só na igreja, só na igreja, só no monte, só no monte, só no monte, e o coração está cheio de ira, discussão, revolta, briga com o familiar. Nessa noite a pergunta do Espírito Santo é: quais são as suas experiências de oração, de falar com Deus? Você tem as suas próprias experiências. E o que Deus está dizendo para mim, para você, vou chamar a Isa aqui, Ele não quer rituais vazios. Ele não quer essas orações como rituais. Oração com regra.
como se fosse uma reza, não. Mas Ele quer uma oração de entrega de vida. A minha vida glorifique a Ti. Ele quer uma oração de dependência. Eu dependo de Deus em tudo que eu for fazer. Ele quer a oração de gratidão. Eu sou grato, Senhor, por tudo. Sou grata por tudo que eu tenho. Ele quer uma oração no Espírito o tempo todo. Orai sem cessar. Ele espera de nós, simplesmente, um coração rendido aos pés dEle. Que você possa estar nessa hora já se rendendo a Ele. Quer que tenhamos saudade dEle o dia todo. Que durante o dia a gente lembre dEle. Quando você está naquele serviço difícil, com aquela pessoa difícil, com tudo muito difícil, você fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Lembra dEle. Vem a Tua presença sobre mim. Essa volta ao primeiro amor na oração. Por que Deus deu essa palavra para nós? Porque Ele quer que a gente faça pausas durante o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa vida, para simplesmente ficar pertinho dEle. Orar sem cessar. Ele quer isso de nós, pausas. Ele pausou o trabalho para ir ao banheiro orar. Ele pausou aquela reunião tão difícil, só para me invocar. Ele fez uma pausa naquele compromisso, que era inadiável, mas Ele quer falar comigo antes de ir a esse compromisso. Ele só quer que você fique perto, que eu fique perto. Orar sem cessar, em nome de Jesus. O que Deus espera de nós é que toda sabedoria que a gente acha que tem, nós estamos pedindo essa sabedoria para Deus, que venha unicamente de um diálogo com Ele. Mesmo os livros sendo muito bons, a gente ler muitos livros que edificam, mas que a nossa sabedoria não seja vã e humana, mas que seja uma sabedoria de um diálogo genuíno com Deus. De dizer, Senhor, eu tenho saudade. Eu preciso falar contigo no meio disso tudo que está acontecendo hoje. Eu preciso receber da Tua sabedoria. Eu quero mais, Senhor, dessa sabedoria de um diálogo. Eu não preciso ouvir filósofos, grandes teólogos, eu preciso ouvir o Senhor. Eu não preciso ouvir aquele pregador de bilhões de seguidores, que já nem trata mais a palavra de Deus com tanto zelo, porque ele ouve mais o número de seguidores que ele tem do que o próprio Deus. Mas eu preciso ouvir o Senhor. Fale com o seu Deus nessa hora, com o seu Pai. Como você costuma chamar Ele? Paizinho? Paizinho? Pai? Senhor? Curva a sua cabeça. Deixa esse instrumental. Só vai falando com Ele. Como é bom. Como é bom, Senhor. Ter o Senhor por perto. Esse é um tempo seu e dele. E quando você for sentindo no seu coração, aí onde você está, e você quiser se ajoelhar, a gente vai encerrar esse culto dessa forma. Orar sem cessar. Se você sentir que você pode, que você quer se ajoelhar, que os teus joelhos não tem problema, que dá para você ficar um tempo com Ele aí. Você veio essa noite para a igreja, não para buscar pessoas. Humanos pouco têm a oferecer a alguém. Mas vamos falar com aquele que tem o poder na oração. Eu quero te encorajar nessa noite com essa palavra, como Paulo fez com os irmãos em Tessalônica. Quero te encorajar a orar sem cessar. É noite de restaurar o altar da oração na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Tem pessoas aqui que Deus vai começar a levantar no trabalho para orar. Você vai começar com um culto lá. Deus já está queimando no seu coração. E tem gente que já está fazendo isso. Que o primeiro lugar no trabalho, a primeira hora já é dele. Para aqueles que estão aqui nessa noite,
que tem falado mais com pessoas sobre os seus problemas, sobre suas dores, sobre o teu trabalho, sobre o teu dinheiro, tuas finanças. O Senhor está querendo que você se achegue nessa noite. Fale mais com Ele. Conta para Ele quão difícil está. Ele já sabe, viu? Mas Ele quer ouvir você falar. Pare de ficar procurando em pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Tem profetas que vivem disso, de se alimentar da carência das ovelhas, da fragilidade das ovelhas. Hoje Deus está destravando a tua vida de oração, a minha vida de oração. Ele quer que você reserve um tempo de qualidade, só com Ele. Não divida esse tempo com nada. É noite de colocar mais lenha nesse altar. A lenha é a tua fé. Fala com Ele. Nós temos muitos motivos para orar nessa noite. E nós vamos encerrar esse culto orando. Se você cansar de ficar de joelhos, você pode sentar, mas nós vamos orar. Apresente sua família. Apresente pessoas da sua família que estão perdidos, que estão precisando entender o poder de Deus na vida deles. Apresente a tua vida. Fale com quem está ouvindo nessa noite. Fale com Ele. Ele só está a uma distância de um ai do teu coração. Ele está te ouvindo, Ele está dizendo. Vamos ouvir um pouco dessa canção, A Bondade de Deus, e nós vamos clamar por mais lenha no nosso altar. És fiel, Senhor, em todo tempo. Oh, Senhor, colha, Senhor, colha as orações aqui, Jesus. A lenha sendo colocada no altar de oração. Há pessoas nessa noite que estão voltando, Pai, voltando ao lugar da oração, o lugar de onde nunca deveria ter saído, se apoiando sempre em pessoas, precisando de oração de pessoas. Não, nós precisamos do Senhor. É o Senhor quem tem poder. Pai, nós queremos orar nessa noite por perdão dos pecados. E a tua bondade é grande sobre nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados da tua igreja. Perdoa os meus pecados, Senhor. Oh, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Queremos orar pelo nosso caráter, Pai. Um caráter retilíneo. Erga sua voz, comece a orar. Vamos encher este lugar, porque os anjos do Senhor vão colher como um incenso, subindo as nossas orações diante da narina do Senhor. Senhor, salva aqueles da nossa família, Pai, que ainda não te conhecem. Tira do espírito de engano, Senhor. Oh, Deus, nos perdoa, Pai, por desperdiçar tanto tempo, por jogar tanto tempo fora, Pai, quando poderíamos estar orando sem cessar. Deus, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos jovens, Pai. Dê a direção, Senhor. Oramos pelo casamento, Pai. Oh, Deus, pela família, pelas alianças, Senhor. Pelos teus, Pai, teus princípios no casamento. Oramos por pensamentos novos, Pai. Trabalha, Senhor, na nossa mente. Entra, Senhor. A tua bondade segue, Pai. Segue a nossa vida. Oramos por coragem. Coragem para decidir aquilo que vai mudar a tua história. Oramos pela igreja. Oramos, Senhor, para que a igreja seja, Pai, sempre dirigida pelo Senhor. Não por conveniências humanas. Não por achismos. Não por razão, mas pelo Espírito Santo. Nos enche, Pai. Oramos pelos enfermos nessa noite. Todos eles, Pai. Aqueles que conhecemos, aqueles que não conhecemos. Senhor, cura. Troca células, troca órgãos, Senhor. Dá corações novos, Pai. Oramos pelas autoridades delegadas sobre as nossas vidas. Oramos, Pai. Paizinho,
Nós precisamos orar mais, nós temos motivos, Pai. Oramos pela política, pela nação brasileira. Oh Deus, vem com a tua mão de poder, Pai. Vem fazendo a tua vontade, Pai. Não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do Senhor, Pai. É o Senhor que destrona reis, é o Senhor que coloca reis no trono. Oramos pelo alimento sagrado que o Senhor sempre coloca em nossas mesas. Oramos pelo pãozinho, Pai, de manhã. Oramos pelas frutas. Oramos, Pai, por tudo que o Senhor coloca em nossa mesa. Pela água fresca. Oramos nessa noite, Pai, pelos perseguidos. Aqueles que não podem congregar numa igreja como a gente, que tem a liberdade, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que são perseguidos e morrem, têm partes do corpo mutiladas todos os dias, Pai, porque amam o Senhor, porque amam a Cristo. E nós oramos, Pai, pela nossa vida espiritual, que precisa tanto do Teu fogo, Pai, que precisa tanto do Teu poder. Nós oramos nessa noite, Pai, que o altar de oração seja incendiado na minha casa, na minha vida, na vida dos meus irmãos, de cada pessoa que está ouvindo, Pai, essa palavra, de volta ao primeiro amor, no lugar da oração, Pai. Que você possa se colocar em pé nessa noite, cantando essa canção, e o pastor vai dar a bênção. Orai sem